Olá, deusas, dando continuidade à nossa partilha de saberes. Vamos acessar no módulo Cântaro Sagrado o útero como receptáculo de memórias. Então, nós viemos aí dessas informações genéticas de úteros e mais úteros e mais úteros através da nossa linhagem. E nesse momento, nós vamos centralizar essa energia no nosso útero, como o nosso receptor de memória, né? Como que nós podemos adentrar a sabedoria do ventre que carregamos, acessá-la de uma forma especial, de uma forma conectada com todos os saberes que residem nas nossas memórias uterinas. Então, o útero, assim como o cérebro e o intestino, eles estão conectados num lugar onde são órgãos com tecidos esponjosos. Ali no nosso cérebro, eu não vou saber muito bem os termos científicos, mas existe esse artigo que fala que o útero tem esse tecido parecido com o tecido cerebral. Então, ali no cérebro, onde ficam armazenadas as nossas memórias, ele tem um tecido mais esponjoso, né? Onde ele consegue, então, absorver bem... Olha como que a medicina e a biologia, a nossa própria medicina, ela está tão interligada e tão conectada. O nosso corpo é sábio. Então, esse útero, ele tem a mesma textura dos tecidos, tanto do intestino quanto do cérebro. Então, são órgãos capazes de armazenar memórias, são órgãos que se comunicam de uma forma muito mais potente, né, de uma forma mais sábia. Dizem até que são os nossos 3 cérebros do organismo, né? Então, quando a gente traz o útero como receptor de memórias, a gente está falando de um lugar embasado na ciência também. A gente está falando desde esses tecidos esponjosos do nosso útero, que é capaz de armazenar memórias, que é capaz de armazenar DNAs externos, né? Então, a gente consegue começar a conectar toda a nossa energia sutil, também manifestando nessa nossa matéria, no campo físico. Então, é bem interessante, né? Poder levar em consideração como são órgãos inteligentes, né, fazem parte desse mecanismo bioquímico que compõe o nosso ser como humanos e como fêmeas, né, como mulheres. E saindo aí um pouquinho dessa parte mais científica e tudo mais, é importante também trazer esse legado da psique feminina para como nós compreendemos o nosso corpo-templo, como nós compreendemos o nosso útero, o nosso cálice sagrado. Então, como você imagina o seu útero? Gosto bastante dessas imagens que trazem o útero como um universo, assim, nesse primeiro desenho. O útero em si, ele tem esse formato de um cálice, ele é um espaço oco dentro dele, né? Então, ele compõe a porta do universo, de fato. Nas tradições taoístas, que também a gente vai acabar adentrando ao longo da nossa jornada aqui na formação de terapeutas sacerdotisas, elas chamam o útero como um portal divino, né? Como o útero, na verdade, ele é chamado de várias formas em várias culturas diferentes, tanto de cálice sagrado como santo graal, né? Como esse portal divino de ascensão, né? Esse portal do plano espiritual para o plano terreno. Então, na tradição taoísta, é chamada do Palácio Celestial. Então, ela é a porta para o que há de mais profundo de nós mulheres, né? Eu também gosto bastante dessas imagens que trazem o útero como um jardim, né? Eu cultivo, eu rego, eu floresço, né? Tanto que as nossas próprias trompas, elas têm esse desenho de uma flor, né? Os ovários, eles não estão ligados à nossa trompa. O óvulo, ele precisa de um impulso, ele precisa receber essa energia de manifestação, de se abrir para o novo, né? De se colocar, atravessar esse portal, chegar no Palácio Celestial. Então, ele precisa desse impulso magnético para chegar até as trompas uterinas, que elas estão ali se movimentando como uma linda flor, esperando para receber esse óvulo que é liberado ali dos ovários. Então, o nosso útero, ele compõe esse lindo sistema de comunicação e trazer um pouquinho dessa parte que é mais, que conversa, que se comunica mais com a nossa psique, também traz um terreno diferente dentro de nós. Nós podemos nos compreender como divinas, nos compreender como um grande universo.
Então, como você imagina o seu útero? No nosso workbook, que eu vou estar direcionando para vocês na lua crescente, eu vou deixar algumas didáticas para vocês se conectarem com esse lugar do útero, primeiro desde uma força potente dentro de nós, né? Como criar um desenho de como você imagina o seu útero, né? Então, se você está assistindo agora, pausa esse vídeo e pega uma folha e começa a desenhar como que você imagina que seja o seu útero, né? Como um universo, como um jardim, como um baú de memórias, como que você interage com o seu útero psíquico, né? Com esse lugar que é o seu templo, né? Com toda essa floresta de ideias que reside dentro de você. Como que você se enxerga como um grande universo? Então, essa é a ideia, essa é a proposta dessa aula. Que vocês possam acessar o útero como um lugar sagrado, né? Tanto ali trazendo um pouco da ciência também para poder chegar no embasamento, né? Para que a gente possa também acessar essas memórias que residem em nós de uma forma tão ancestral ao longo do tempo, de uma forma oral, atravessando as gerações, né? Permanecendo vivo e resistindo às gerações, ao apagamento patriarcal, mas também poder colocar o nosso lugar como cientistas, como mulheres estudiosas, mulheres professoras, mulheres que vão lá e escrevem os seus livros, que vão lá e realmente mostram que a sabedoria ancestral, que a medicina tradicional, ela pode sim se aliar à ciência, ela pode sim se conectar com os saberes da ciência, porque não tem como a gente desligar o que é físico com o que é energia sutil, com toda a sabedoria da humanidade, de culturas antigas, né? A gente não tem como higienizar as culturas para trazer uma medicina assim, sabe, uma medicina igual para todo mundo. Nós não somos iguais, nós trazemos memórias e bagagens diferentes. Então, como a gente se relaciona com o nosso útero é muito importante para a nossa psique, para o nosso compreendimento como mulheres aqui na Terra. Gosto de pensar no útero como um baú de memórias. Aqui nessa imagem dá para ver bastante como o útero tem esse formato de um cálice, olha que perfeito. E como ele tem esse espaço vazio dentro, né? Realmente um universo. Então, esse espaço vazio, ele é propício para gerar uma vida. E o que mais nós podemos armazenar e o que mais nós podemos acessar dentro desse baú de memórias, né? Não só colocar para dentro, que também é importante, a gente vai acabar falando aí ao longo do nosso percurso, mas acessar o que já faz parte do nosso útero, né? O que faz parte da nossa linhagem, acessar conhecimentos antigos da nossa linhagem, né? Informações espirituais, conteúdos mágicos, saberes de cura, saberes sobre o mistério da vida. Então, nós que somos brasileiras, que temos descendência indígena, que temos descendência dos povos da tradição, nós temos um conteúdo, uma informação de uma medicina tradicional muito potente dentro de nós, né? Nós podemos acessar essas informações. As mulheres lá no matriarcado, né? Quando estavam na sua alunação, elas acessavam todas essas informações através da tenda vermelha. Então, as mulheres que estavam com o útero ali interagindo, né, com um receptor mais aberto, mais sutil, né, onde o véu do mundo espiritual e do mundo terreno ele é mais fino, porque nós estamos fazendo essa transmutação, saindo de um ciclo antigo para chegar num novo ciclo, atravessando esse ciclo de vida, morte e vida, que representa a menstruação. As mulheres elas tinham um acesso muito poderoso naquele momento. E tudo que as mulheres tinham de insight nas suas tendas vermelhas, nas suas lunações, quando o útero, então, ele está sendo, o endométrio está se descamando ali no nosso útero, então o útero está escorrendo, o útero está compondo uma informação dentro desse espaço oco dele. Então, é através desse conteúdo, essa mana, esse sangue de vida, que elas canalizavam insights, e todos esses insights, assim que elas saíam das suas tendas vermelhas, eram passados para toda a comunidade, né? Então, o que elas sonhavam, o que elas pensavam, como elas se sentiam naquele momento, o que ia definir, então, o destino de toda a comunidade. Por isso, é muito lindo a gente se conectar com a nossa sabedoria uterina mesmo, se conectar com a sabedoria como mulheres, como humanos, não só dentro dessa vida de paradigmas do sistema que a gente tem que fazer em detrimento do que a gente pode sentir, né, ou racionalizar em detrimento das nossas emoções, mas sim nos conectar com o todo, com o amplo que é o habitar a vida, né? E
justamente por todo esse contexto histórico que estamos inseridas, que o nosso baú de memórias ele pode acabar armazenando informações que não são tão sutis, tão floridas, e que sim são mais densas, né, que compactuam aí com alguns tabus que a própria sociedade que estamos fala sobre a mulher, né? Então, trouxe essa imagem que fala muito sobre o castigo de ser mulher, né? Que o útero, ele tem um formato que ele tem como se fossem chifres, né? Que as nossas trompas são chifres, que nós somos castigadas por sermos mulheres, que o útero é um castigo, né? Que a dor do parto é um castigo, que ser esse portal para a vida é uma coisa ruim. Então, isso está muito impregnado na nossa cultura atual. E, na verdade, quando a gente pega o útero assim de lado para ver o desenho dele, ele é um pouquinho inclinado para trás, então dá uma sensação de que são asas, de que não são chifres em si, né? E sim de que é uma potência de movimento dentro do nosso corpo, né? Dentro do nosso campo uterino. E sim que nós podemos ser muito mais do que esses tabus, esses paradigmas da sociedade. Então, quando a gente identifica essas memórias, nosso baú de memórias é repleto de informações negativas sobre ser mulher e a gente compactuou com isso por tanto tempo, então é o momento de soltar, de liberar esses bloqueios e de superar esses traumas, né? Não é assim, quando a gente identifica, eu tenho uma energia que não quero mais dentro do meu útero, não é cristalizá-la ainda mais, tipo, não, eu sou assim, isso é uma coisa ruim, e tá aqui comigo, e tá aqui comigo, e tá aqui comigo. Não, mas é poder respirar profundamente e se propor a soltar, né? E se propor a liberar esses bloqueios, a quebrar os ciclos de padrões negativos. Porque o ciclo de padrão, né, é justamente uma perda de espaço, é justamente uma perda de tempo de vida, uma vez que nós estamos num ciclo que não evolui. Né? Então, o padrão negativo, ainda mais essa crença limitante, né? O padrão, que é uma palavra que está vindo aí muito forte, o que isso realmente significa? Então, quando a gente está fazendo o mesmo movimento, é como se a gente não sai do mesmo lugar. Então, a gente precisa nos empoderar dessa informação, termos consciência desses padrões limitantes para quebrar esses ciclos. Para então poder, ainda que de maneira cíclica, né, ascensionar, para a gente poder sair desse padrão que não sai do lugar e começar numa espiral, com o compreendimento de que a vida é realmente cíclica, a gente poder espiralar adiante, né? Poder realizar a nossa vida, sermos donas do nosso próprio destino, né? E poder, assim, seguir com uma bagagem mais leve, com uma energia mais sutil, com a consciência de que o nosso baú de memórias, ele pode ser um receptáculo de memórias boas, de memórias felizes. A gente pode identificar o nosso campo como uma linda floresta, né? Florido, cheia de margaridas e cheia de rosas, e que a gente pode se identificar nesse lugar como mulheres sagradas, portais da vida, e não como um castigo de ser mulher, né? Não como aprisionando ainda mais essas informações, né? Porque eu sou muito como a minha mãe, e começa a pensar coisas negativas. Não, é poder ter essa consciência de liberar esses bloqueios, né? Libertar esses bloqueios e superar os traumas que podem ter vindo da nossa própria linhagem, como também da nossa própria experiência individual, né? E poder devagarinho ir acessando e fazendo essa varredura, né? Fazendo essa limpeza do nosso próprio corpo, do nosso próprio espaço, né? Utilizar o nosso tempo como nosso território. Existe uma profecia, uma lenda Mapuche, que fala isso, que a doença, ela só vem para aquelas pessoas que não estiveram pertencendo ao seu próprio território. Então, quando a gente se distancia do nosso corpo físico, quando a gente não se apropria do nosso território, que é o nosso tempo, o nosso corpo, então a gente abre espaço para a doença se instalar. A gente abre espaço para que memórias densas, energias mais densas, possam se instalar e se cristalizar em patologias. E aqui no nosso caso, patologias ginecológicas. As patologias ginecológicas, né, esse baú de memórias armazenando memórias densas, né, a própria matéria, a própria doença no campo físico significa exatamente isso, né? As energias eram tão densas que foram se materializando.
a matéria é o nosso campo mais denso, né? A gente consegue apalpar, ela é a própria gravidade não sustenta a matéria. Então, quando o nosso baú de memórias leva a informação até o campo físico, quando o nosso útero está gritando para ser olhado, a gente pode fazer essa limpeza de memórias, né? Liberar os nossos bloqueios também pelo lugar físico, mas acessando desde as raízes, que podem ser emocionais, que podem ser ancestrais, que podem ser psíquicas, que podem ser energéticas. Então, é muito importante, dentro desse caminho das limpezas uterinas, reconhecer o nosso baú de memória, reconhecer os padrões limitantes que estão implicando com o nosso desenvolvimento, para que a gente possa, então, acessá-los, levar luz a esse lugar que muitas vezes estamos gerando de uma forma inconsciente, e nós podemos levar essa luz de acesso e poder transmutar, fazer com que essa energia densa se dissolva e se eleve, e assim a gente limpa o nosso campo, o nosso baú de memórias. E finalizando essa aula com o 13º ritmo Naki, que vai fazer parte das nossas iniciações como guardiãs do útero, que diz que o útero não é lugar para guardar medo e dor. O útero é um lugar para criar e dar luz à vida. Então, quando a gente ancora essa frase, esse rito, Munaiki, que fala das mulheres amazonas, que vem desde das parteiras daquele lugar, é muito lindo também, a gente vai adentrar esse conteúdo. É importante fixar, né? É importante entender o que esse rito quer dizer, né? É importante fazer com que esse rito faça parte da nossa história, né? Que ele esteja armazenado na nossa consciência. Que o útero não é um lugar para guardar medo e dor. O útero é um lugar para criar e dar luz à vida. E dessa forma, nós vamos cada vez mais canalizando uma proteção energética. Cada vez mais abrindo a nossa matriz sagrada para o que cria e para o que dá luz vida, né? Abrindo tanto do lado externo quanto do lado interno. O útero não é um lugar para guardar medo e dor. Então, nós não precisamos mais armazenar. Então, o que está dentro de nós, que tem essa carga energética, a gente pode abrir e liberar. Também ser uma proteção para que esse tipo de informação não chegue até nós, né, nos impermeabilizar dessas informações e cada vez mais ancorar no nosso consciente, que vai levando esse imprint para todas as nossas células, que o útero é um lugar para criar e dar luz à vida. Tanto criar dentro de nós, abrir a nossa matriz sagrada para essa energia criativa, né, para manifestar os nossos sonhos, para manifestar os nossos projetos, para criar o nosso próprio destino, criar o nosso próprio caminho, e dar luz à vida, tanto aos nossos filhos como aos nossos sonhos.